Amém, glória a Deus. Bom estar aqui essa manhã. E eu quero lembrar para vocês que nós estamos na jornada, o nosso tema é a luz da tua presença. E hoje eu vou desviar um pouco do tema central nosso do ano, mas quero falar de Jesus. Jesus, ele é a luz do mundo. Nós lemos isso, né? A luz que brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí, então, nós vamos hoje falar sobre a Páscoa. Eu quero falar um pouco sobre a Páscoa. E eu quero, antes que os irmãos possam colocar um vídeo para a gente assistir, tá bem? Talvez você já tenha visto esse vídeo aí na rede social, mas preste atenção nessa imagem, esse vídeo. Pessoal, estamos aqui em Jerusalém e sabem quem está chegando aqui? Jesus de Nazaré. Já estou emocionado só de falar. Essa aqui é a Porta Dourada, é aqui que Jesus entrará. Ela existe até hoje, mas foi totalmente selada pelos otomanos. Olha que incrível lá ao fundo o Templo de Herodes e suas muralhas. Estamos na Páscoa judaica, a cidade já está cheia. Tá todo mundo correndo e cantando aqui. Acho que Jesus está chegando, pessoal. Vamos lá na entrada de Jerusalém. É Jesus, quase posso tocar nele. Que emoção, pessoal, ele está tão perto. Desculpa, amigos, não sei se vocês conseguem sentir o mesmo que eu, mas é muita emoção. Mas vamos continuar seguindo ele. Estamos chegando aqui no Templo de Herodes. Tá cheio de cambistas, pessoas vendendo animais, uma bagunça. بيتي يقرا بيت طفلية كلل جوي אבל אלתומס חפקקתם אולטו מיירת גנאמימס. O homem está se levantando. É um milagre. Ele não conseguia ficar de pé há muito tempo. Pessoal, segui ele até o cenáculo que eles alugaram. Tô ouvindo umas vozes, vou ter que dar uma espiada. زد جوبي أنيتون بأدكمم أسو داست لزيكاري. Eles acabaram a ceia e estão indo em direção ao jardim de Getsemane. Vou indo devagarinho aqui para não me notarem. Judas está beijando Jesus no rosto, estranho. O que está acontecendo? Meu Deus, os guardas estão levando ele. Pessoal, acabei me descontrolando e parti pra cima dos guardas. Apanhei e fui preso. Mas isso não importa. Christiane sordide, libera vire potes, gratias Deo tuo ago, te spectaculum expectat. Para com isso! Ele é o Messias! Não bate nele! Vocês não sabem o que estão fazendo! אבא, בדיצ'ק אני מוקד את רוחי. ג'צנה גמון. אל תבכי עליי, מלכותי נצחית. אני חי, ואני אוהב אותך. תודה שזכרת אותי היום. É emocionante a gente poder assistir essas imagens. É lógico que isso é uma representação, mas é baseada no Evangelho, daquilo que realmente aconteceu sobre Jesus, sobre sua vinda à Terra. Mas o que a gente não sabe, ou melhor, o que a gente esquece, é que tudo isso que aconteceu com Jesus foi planejado. Deus planejou isso. Deus planejou isso. Há 4.000 anos antes disso acontecer, Deus planejou. 4.000 anos antes disso. Quando o homem e o primeiro casal de humanos, no Jardim do Éden, eles pecam e eles se separam de Deus. E é interessante que quando isso acontece lá no Jardim do Éden, e o homem decide viver uma vida independente de Deus, o pecado do homem, quando ele se rebela contra Deus e ele fala, eu não preciso me alimentar de Deus, eu vou viver dentro das minhas próprias capacidades. Então,
Deus havia planejado que o homem se alimentasse da árvore da vida, mas ele resolve alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante, eu não sei se vocês se lembram, quando o homem come do fruto dessa árvore, Deus fala assim, olha, o homem comeu do fruto dessa árvore, agora ele vai ser como um de nós. Interessante isso, né? Será que nós íamos virar deuses? Não é isso. Eles iam ser donos do próprio destino. Às vezes, nós somos Deus para nós mesmos. Às vezes, nós decidimos o nosso próprio destino. Às vezes, nós tomamos atitudes baseadas na nossa própria sabedoria, no que a gente acha que está certo, de uma maneira independente de Deus. Então, o pecado do homem é essa independência de Deus. Então, Deus separa o homem de comer não deixa o homem comer da árvore da vida que está no meio do jardim, que é para não viver eternamente separado dele. E ele fala o seguinte para o homem, olha, é o seguinte, então você agora vai viver da sua vida, vai ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. A terra foi amaldiçoada, a terra não era amaldiçoada, ele estava no jardim, que o jardim produzia frutos, produzia recursos para eles, sem eles terem esforço nenhum. Eles iam gerenciar o jardim, eles iam dominar o jardim. Agora eles têm que trabalhar na terra, e a terra vai produzir para eles espinhos, ervas daninhas, e eles vão ter que trabalhar. E não é só isso, ele fala que a mulher também, ela vai dar à luz e vai sofrer dores de parto, e vai ter dor para dar à luz, e vai ser penoso para ela. Mas ele fala o seguinte, em Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, ele começa a falar, no versículo 13, fala o seguinte, o Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, 4.000 anos antes de Jesus, ele prometeu aqui. E falou para a serpente, ok, você a enganou, ela comeu, você é maldita. É interessante isso que eu fiquei pensando. A serpente, ela era mais sagaz, né? Fala isso, a astuta dos animais. E ela engana a mulher, ela enganou a mulher. Fala comigo, enganou. A mulher caiu na armadilha. Enganou. E ele fala, então, eu fico pensando isso, que Deus nos ajude, você e eu, a nunca enganarmos os outros. Sermos sinceros. Fala comigo, crentes sinceros. Ela enganou, a serpente enganou a mulher. E ela foi amaldiçoada por isso. E Deus promete, fala para a serpente, então, essa mulher que você enganou, ela vai ter um descendente, e esse descendente, ele vai pisar na sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Há 4.000 anos antes do vídeo que nós vimos, mais ou menos, né, ele está dizendo que virá alguém que vai te vencer, diabo. Então, a gente chama isso,
é um evangelho embrionário, a gente fala, proto-evangelho. Aqui é o primeiro sinal, primeira referência que Deus ia redimir o mundo, redimir o povo. E a redenção do povo viria através de Jesus Cristo, que daria sua vida em favor da humanidade. Então, é um plano que Deus tem, um plano que vai se desenrolando ao longo da história. É uma coisa interessante, porque Deus vai desenvolvendo ao longo da história um plano para chegar. E qual que é o ápice, qual que é o clímax dessa história? O clímax dessa história é Jesus nascendo e entregando a sua vida em favor do homem. Fala 4.000 anos. Então, a revelação na Bíblia, ela é aos poucos, ela é orgânica. Porque Deus depende do relacionamento com o homem. Deus vai relacionando com os homens na Bíblia, e Ele vai colocando sinais, marcas de Jesus, marcas, sinais, até uma hora que o próprio Deus se revela inteiro através de Jesus Cristo. É engraçado isso, mas é o nosso Deus é um Deus de relacionamento, orgânico, relacionamento. Não é automático, não é instantâneo. É assim que Ele faz. Ele já sabia que Jesus viria. Outra coisa, quando o homem e a mulher pecam e se escondem de Deus, quando Deus vem conversar com eles no jardim, e eles se escondem, aí eles falam que estão nus, né? Botaram uma roupa fizeram uma roupa de parreira de uva, mas não funcionou, tal, não é isso? Né? A gente vê no filme uma parreira de uva, ninguém nem sabe se era parreira de uva, ninguém nem sabe se era maçã, o fruto, ninguém sabe, né? Sabe que a gente errou, que nós sabemos que nós pecamos. E tem uma consequência para o pecado. O salário do pecado não é nenhum outro que não a morte. Gente, a morte é a separação de Deus. A separação eterna de Deus é a morte. Eu imagino que estar perto de Deus, na luz, na graça, na alegria, na celebração, na vida, eternamente. Isso é a vida. A vida estava com Deus, que era Jesus e veio até nós. Agora pense o que é o inferno. O inferno é o isolamento completo da presença de Deus. São as trevas absolutas e densas. Às vezes é lógico, eu quero, a gente fala assim, como é que está a sua vida? Está um inferno, não é isso que você fala? Não é nada comparado do que é o inferno, que vai ser o inferno. Eu acho que a Bíblia fala que o fogo vai queimar e nunca vai consumir, não é isso? Choro, ranger de dentes. Mas a pior coisa que pode ter no inferno é a separação completa da comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a igreja de Cristo que vai estar reunida junto. Mas você sabe que às vezes a gente está vivendo um inferno aqui na terra. Toda vez que nós estamos separados de Deus, sem comunhão com Deus, sem comunhão com a igreja, sem comunhão uns com os outros. Às vezes nós estamos vivendo um spoiler do inferno, que é o isolamento, que é a morte. Mas a oportunidade que nós temos agora é que nós podemos romper esse isolamento através do perdão, do sangue de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A triste notícia é, depois que você e eu morrermos, se nós morrermos separados de Deus, não há como reverter isso. E quando Deus fala sobre isso, e outros sinais estão em Gênesis de Jesus, que é quando Deus cobre o homem. Quando o homem se cobre, ele não está coberto perfeitamente, Deus pega e cobre o homem com pelo,
com a pele de animais. Né? Nós lemos, quem leu isso? É o primeiro relato indireto de derramamento de sangue na história da humanidade e do universo. A primeira vez que há derramamento de sangue implícito, né? Não está explícito, está implícito no texto. Porque se ele tirou a pele do animal para cobrir o homem, ele teve que matar o animal, sim ou não? A primeira vez na história que alguém, um ser vivo, teve que entregar sua vida para cobrir o pecado e a nudez de alguém. Então, o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, custou a vida de alguém, de um ser humano. Não há nada mais precioso no universo inteiro. Um amigo nosso, muito querido, não é cristão, ele é budista, inclusive, e ele fala o seguinte, que nem todos os tesouros do universo pode se comparar ao valor de uma simples vida humana. Mas a gente, o homem, esqueceu do valor da vida humana. Uma sociedade que diz, e que alguns é a favor de matar, destruir a vida humana, ainda quando está dentro do ventre da mulher. Humanidade que não valoriza a vida, não valoriza o sacrifício, não valoriza o outro, valoriza a si mesmo. É a minha resposta, é o meu jeito, é assim que eu sou, eu nasci assim, é assim, se gostar é assim. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Deus que nós conhecemos em Gênesis, que vai se revelando aos poucos, aos poucos, aos poucos. O Deus que quer nos alcançar. Quando Ele vai dando sinais de que a vida humana tem valor, que não pode ser pago, nem conquistado com dinheiros ou com obras, mas que ela é conquistada com a morte de alguém por mim, por você. A Páscoa para nós é isso. Ok, vocês viram, eu sou fitness, eu provavelmente não como ovo de Páscoa, né? Come o bombom, né? Come a barra de chocolate e tal, mas não come o ovo de Páscoa. Não é isso. Mas o valor humano da vida, a Páscoa vem dizer isso. E é interessante, Deus estabeleceu normas para mostrar que isso era importante, estabeleceu as leis do Antigo Testamento, o templo, o cordeiro que era sacrificado no templo, e uma vez por ano pegava o sangue do cordeiro pascual, colocava sobre a tampa da arca da aliança, pedindo perdão a Deus pelos pecados para cobrir. Mas Hebreus fala que isso não era definitivo. Era sombra de algo, haveria algo definitivo que cobriria o sangue, com o seu sangue, o pecado de toda a humanidade, e Deus se daria por satisfeito. O que acontece? Deus, Ele mesmo, esvazia-se da sua divindade, se torna homem como nós, e se oferece para fazer a expiação pelos nossos pecados, pagar os nossos pecados. Fala comigo, isso é Páscoa. Isso é redenção. Isso é uma soberana salvação. Quando a gente olha para isso, isso tem que mudar a nossa vida. Esse sacrifício, essa mesa, ela remete a isso. E é interessante, é tão maravilhoso você ver que Deus tem um propósito. Põe para mim, Sarinha, Gálatas. Gálatas 4, de 4 a 8. Fala assim, vamos ler juntos? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos parar aqui. Então fala aqui, quando é que foi que Deus revelou, mandou Jesus? Fala, versículo 4, mas vindo Jesus na plenitude dos tempos. Fala comigo, plenitude dos tempos. Quer dizer o seguinte, quando tudo estava preparado na humanidade, quando tudo estava certo, plenitude dos tempos, não é nem antes nem depois, quando tudo que tinha que acontecer, aconteceu. 4.000 anos de história para ele chegar. 4.000 anos. É interessante, uma coisa que nós homens jamais vamos saber, né? Mas só a mulher vai saber quando a hora dela está chegando de dar à luz. Nós podemos sonhar, a gente fica bobo correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer. Você pega a mala, você pega a chave do carro, você pega o chinelo, você vai sem meia, você vai com meia. É assim que faz. Quando nossa primeira filha ia nascer, a Ana Lígia, a Débora, acho que tinha ido com a Adriana no hospital, numa consulta normal, né? Não lembro, não vou Maurici. Eu estava comendo com o prato na mão, assim, ó. Eu lembro disso, tocou o telefone, não fui atender. Aí ele marcou, vai ter que internar amanhã. E aí eu fiquei com o prato na mão até a hora dela chegar em casa, que eu não sabia o que fazia com o prato na mão. Pega a mala, por isso que a mulher tem a malinha pronta, sim ou não? Não é? Com a roupinha lavada, sim ou não? Aí a gente vai para o hospital, a mulher está gritando lá, fala, não esquece a mala, você esquece da mala. Porque ela tem um momento, ela tem um tempo. Quando o neném nasce fora do tempo, ele é o quê? Prematuro. Mas Deus não é prematuro no seu plano. Amém? Amém. E quando o bebê passa do tempo, ele sofre. Mas Deus não passa do tempo, Deus tem o seu tempo exato. Fala, na plenitude dos tempos, Deus preparou a história para receber Jesus. O planeta para receber Jesus. Primeira coisa que acontece, o povo de Israel está lá em Israel, fechado no seu momento. E as nações na terra aí vivendo, e Deus pega o povo de Israel, leva para a Babilônia, no cativeiro, e Deus espalha o seu povo entre as nações. Para que o povo, não que o povo pudesse se aculturar no meio das nações. O povo de Israel, qualquer lugar que eles fossem, eles viviam a identidade deles como o povo de Deus. É interessante, às vezes nós estamos no meio da sociedade, mas nós estamos aculturados. A gente bebe a cultura deles, come a cultura deles, esquece a nossa cultura que é do reino de Deus, é ser sal na terra e luz no mundo. O povo era sal, era luz, e o povo vivia a história deles, vivia. Então começou a se entender que havia um Deus que era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas. Então o primeiro império, né, o império babilônico, grande império babilônico. E é interessante que eles começam a viver lá. Mas Deus fala comigo, Deus tem mais planos. Deus pega o Império Babilônico, derruba o Império Babilônico, traz Ciro, Império Persa. E é interessante que o Império Persa, onde está o Irã, né, ele era aberto, liberdade religiosa e tal. Os judeus podiam viver naturalmente, viver naturalmente sua religião. E Ciro também conhecia a religião deles e tal, e Ciro dá um decreto e permite que eles voltem para a sua terra. É interessante como é que Deus, na sua grandiosidade, começa a trabalhar de maneira especial, né? De maneira tão única. Fala comigo, ele tinha um plano. Preparar a terra para a vinda do seu filho. Amém? E eles, eu fico pensando nisso. Deus,
que o Senhor quer fazer conosco hoje? Aonde nós estamos no seu plano? Essa é a pergunta que eu quero pensar no final, antes da gente tomar a nossa ceia hoje. Depois que Ciro liberta o povo, ele volta para Israel de novo para edificar o seu templo, e ele acaba caindo diante de Alexandre o Grande, né, o Império Macedônico. É interessante, Alexandre o Grande começa com 20 anos de idade. Em 13 anos, ele toma conta do mundo inteiro. Mas ele era bem preparado, né? Bem preparado. O pai de Alexandre o Grande contratou como professor para ele nada mais, nada menos do que Aristóteles. Aristóteles era o professor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando ia para a batalha, levava seus livros juntos. Ele estudava, ele lia. Mas Deus estava com a mão sobre Alexandre o Grande. O maior aspecto interessante, olha só, quando Alexandre o Grande ele assume, uma das coisas que ele faz, ele pega a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, e traduz para o grego. Então, o Deus de Israel podia ser lido e estudado e ouvido em qualquer lugar do mundo, porque Alexandre o Grande faz com que o grego se torne a língua mundial, que nem hoje inglês. Era o grego daquela época. Em 13 anos, Deus dá uma língua única praticamente para o mundo. E traduz a Bíblia para o grego. Todo mundo sabe quem é. O grande avanço é Deus trabalhando e o povo de Israel no meio de tudo isso. Tudo isso. Depois o Império Macedônico, ele cai, e entra o Império Romano, que está muito mais próximo da gente, né? O Império Romano foi do século II a.C. até o ano 300, mais ou menos, ou 400 depois de Cristo, o Império Romano ainda está em pé. Mas o mundo era muito confuso, o mundo era muito bárbaro, o mundo era muito violento. Mas o Império Romano vem, estabelece uma coisa, chama Pax Romana. Ele pacifica o mundo com seus exércitos. Ele põe estradas, lugares, como o ditado fala, todo o caminho leva a Roma. Ele põe guardas, ele põe pontos específicos. E quem é que Deus põe em contato com o Império Romano? O povo de Israel. Quando vem Jesus, na plenitude do tempo, o mundo está pronto para receber a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo tem uma língua que todo mundo vai entender. O mundo tem caminhos que podem chegar. O mundo tem conhecimento do Deus de Israel. Fala comigo, Deus move na história do homem. Eu fico imaginando e pensando que Deus tem um plano, Deus tem um momento, Deus tem uma história para realizar. E o Salmo 103, versículo 19, fala o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E o Salmo 22, versículo 28, fala o seguinte: porque o reino é do Senhor, Ele domina entre as nações. Fala comigo, Deus domina entre as nações. Irmãos, Deus continua sendo o mesmo até hoje, e as nações também. E Deus está dominando sobre as nações. Quando eu ouço agora guerra no Oriente Médio, ataque aqui, ataque ali, e a gente perguntando, enquanto outros pastores, enquanto os profetas por aí, a gente fala: o que Deus está te falando? O que está ouvindo? Alguma coisa Deus está movendo as suas peças no tabuleiro. O fato é que eu sei, Deus tem um plano e Ele nos ama. Ele vai cumprir o seu plano. Então, Deus tem um momento. O Salmo 113, no versículo 4, vamos ler juntos? Salmo 113, no versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações,
e a sua glória sobre todos os céus. Amém? Então eu creio que Deus está dizendo para nós que Ele tem seu plano e está exaltado sobre as nações. Eu quero falar para você uma coisa que eu creio. A Páscoa para nós é um momento de olhar para trás, para aquilo que Ele fez, mas é um momento de olhar para frente. O que será que Deus vai fazer? Quem pensa nisso? O que será que Deus vai fazer? Como é que esse desenrolar orgânico do plano de Deus, que é pelo relacionamento? Eu falei isso aqui, e eu acho verdade isso, que eu ouvi uma professora minha falar, e é verdade, ela falou assim, se o nosso conhecimento, se a nossa teologia não nos põe de joelhos diante da grandeza de Deus, a nossa teologia e o nosso conhecimento são vãos, não vale nada. Se o meu conhecimento, se a teologia, se o que eu estudo me põe acima dos meus irmãos, é mentiroso, é uma sabedoria diabólica, humana. Mas eu estou caminhando com Deus, estou vivendo o Evangelho, isso vai me tornar mais servo um do outro e menos senhor. Nós temos que olhar para essa mesa e pensar nisso. Qual é o espírito que nós estamos levando? Né? Eu quero fechar aqui, porque eu podia falar há muito tempo. Quando eu fui mandar para a Sarinha, né, Sara? Sara, está muito grande hoje a pregação, eu estou com 9 páginas. 9 páginas. Mas eu acho que podia escrever um livro pensando nessas coisas. Pensando nessas coisas. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus demorou 4.000 anos para Jesus chegar. Jesus chegou e até hoje nós temos 2.000 anos, 6.000 anos. A Terra, segundo a Bíblia, tem por volta de 6.000 anos. Há quem diga que a história da Terra vai ser 7.000 anos. Então eu não sei dizer. Eu só quero dizer uma coisa para você. Nesses 2.000 anos depois da vinda de Jesus, nós estamos vivendo uma outra coisa. Fala comigo, plenitude dos tempos, veio Jesus. Nós agora estamos vivendo o final dos tempos. É isso que interessa. É isso que interessa. É isso que interessa. Eu quero encerrar lendo Mateus 24, de 1 a 3. Põe na NVI para mim, por favor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Fala comigo, do mesmo jeito que Deus deu sinais durante 4.000 anos que Jesus se entregaria como cordeiro imaculado pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Do mesmo jeito, Ele está dando sinais durante esses 2.000 anos que está chegando o final dos tempos. E haverá um dia em que esse cordeiro não voltará mais como um servo humilde, mas como o Rei das Nações. Todos os olhos verão. Ele voltará.
Amém? Amém? Aí, no versículo, em Mateus 24, no versículo 4, né? Seguindo. Ele fala, qual é o sinal que você virá? Eu falei da mulher, quando vai dar à luz, ela tem sinais que vai dar à luz, sim ou não? Não é? Não é? Aí não sei como é que é isso, né? A barriga baixa, não é isso? É. Muda a lua, não é isso? Acho que mulher é meio de lua, ou quer dizer... Nossa, muda a lua e tal. Então, são sinais que vai dando, sim ou não? E ele falou que haveria sinais. Olha só, vamos ler comigo? Versículo 4. Jesus respondeu, tenham cuidado de que ninguém os engane. Fala comigo, um sinal, que é o final dos tempos. Haverá enganadores. Amém? Amém? Enganadores. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós estamos vivendo uma crise do Evangelho. Gente prometendo que a Bíblia não promete. Gente saqueando as ovelhas. Gente edificando o próprio reino. Gente mentindo. É um sinal. Fala comigo. É um sinal. Fala comigo, cuidado. Que ninguém te engane. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nós estamos ouvindo ou não? Nunca ouvimos tanto, né? Mas não tenho medo. Ele está no controle. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome de terremotos em vários lugares. Bom, aí nós podemos ler muitas coisas, eu não vou ler com vocês. Pode ler o capítulo 24. Eu quero falar para você, eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos. Uma coisa que me agrada muito é ouvir a natureza. Eu não sei você, mas aqui tem chovido muito aqui em São Paulo, recentemente, né? Aqui na Zona Leste, por exemplo. E eu tenho ouvido muito trovão. Quem tem ouvido trovão? Eu não ouvia trovão mais. É engraçado isso, né? Mas um dia em casa, eu vi o trovão. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa ouvir o trovão. Né? Nós cantávamos uma canção que falava assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça e tal. Então, o Salmo relaciona Deus com a voz do trovão. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fui pesquisar o que o trovão tem a ver com o raio, né? É que você primeiro vê o raio, porque a luz ela é mais rápida, 300 mil quilômetros por segundo. E o trovão é a hora que o raio acontece, assim, o ar se expande tão rapidamente, há uma reverberação e dá um som, ele fala, bom, 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 bom. Eu li que o raio, quando ele explode, que ele é tão quente ou mais quente do que a superfície do Sol. Do Sol. Mais de 30 mil, não sei quanto. Então, gente, Deus é poderoso, Ele reina sobre as nações. Aí na hora quando eu era pequeno, eu tinha medo do trovão. Eu já contei, eu tinha medo de muita coisa quando eu era pequeno, né? Falei, vou casar logo, eu tenho medo de dormir sozinho, assim eu não vou ter que ficar, né? Hoje eu não tenho mais medo. Porque eu sei que Deus está controlando a natureza e controlando todas as coisas. Amém? 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 Quem crê que Deus está no controle? Eu quero dizer profeticamente, essa Páscoa para nós vai ser a entrada num novo momento nessa casa e nessa igreja. Vai ser uma entrada, a Páscoa foi uma entrada na terra prometida, né, na jornada na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, eles celebram a Páscoa.
E quero falar profeticamente, essa é a porta aberta para nós, para um novo momento, como igreja, nesse lugar, nessa nação, onde Deus nos colocou. Para a minha vida, para a sua vida. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela Páscoa do Senhor, o Cordeiro de Deus oferecido por nós. Obrigado porque nós vamos viver um novo tempo, uma nova história. O Senhor se entregou na plenitude dos tempos e nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós cremos que vamos viver e experimentar coisas que nós jamais experimentamos. E nós oramos como igreja, junto com nossos milhões e milhões de irmãos na terra hoje, que celebram a sua ressurreição. Nós dizemos, venha o seu reino. Venha o seu reino. Venha o seu reino. Governa sobre as nações. Em nome de Jesus. Amém. Felizes somos nós que fomos convidados para a mesa do Cordeiro de Deus. Amém? De que Deus nos livrou da morte, do pecado, e que Deus tem um plano que Ele está carregando ao longo desses anos e que nós fazemos parte desse plano. Amém? Amém? Nós fazemos parte, nós queremos viver esse plano. Amém? Deus tem um plano. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano. Ele está trabalhando. Amém? Amém. Diga comigo, Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estenda sobre nós sua mão. Livra-nos de todo mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, sobre essa grande nação que é o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Feliz Páscoa, amém? Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, aleluia, amém? Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Olá, igreja, que alegria poder compartilhar a nossa agenda com você. Anote tudo. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21, reunião de oração. Todos os domingos, às 9 horas, culto de celebração. E antes do culto, das 8 às 8h45, sala de oração. Dia 10 de abril, às 20 horas, teremos reunião de mulheres. Mulheres, preparem o seu coração. Será uma noite muito especial. Traga uma amiga. Nos dias 17 e 18 de abril, sexta-noite e sábado, manhã e tarde, teremos Impacto Evangelismo com os pastores Tony e Mayra Wilkins. Serão intensos dias para anunciar o amor de Jesus Cristo. Toda igreja está convidada. Dia 8 de maio, às 20 horas, reunião de homens. Dia 9 de maio, às 19 horas, reunião de líderes de célula. E no dia 10 de maio, batismo. Se você deseja se batizar e dar esse passo de fé, procure a liderança da nossa igreja para ter mais informações. Dia 23 de maio, tarde Kids. Traga seu filho, seu sobrinho, seu neto. Aproveite, será uma tarde muito especial. Temos um plano anual de leitura bíblica. Estamos lendo Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Para nós, a leitura da palavra é essencial. Permaneça firme. Participe, se envolva, venha crescer conosco. Deus abençoe. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Antes de ouvirmos a palavra, eu só queria te lembrar, mulher, sexta-feira estaremos aqui juntas,
cremos que Deus tem grandes coisas para nós. Então, separe esse tempo, das 20 às 21 horas, né? 1 hora apenas. Marido, fique com os filhos um pouquinho, né? Libere a sua esposa para vir aqui. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos buscar juntas ao Senhor, amém? Para que Ele possa se manifestar, né? Convide uma amiga para ter uma experiência. Então, cremos que será bem especial. Para você poder preencher ali um formuláriozinho para a nossa reunião de sexta-feira. Se você não está em nenhuma célula, pode perguntar para alguém aí, se pode te passar o link, né? Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Deus fará, melhor dizendo, grandes coisas, amém? Nós estamos bem impactados aí com as visitas. Esse mês é um mês bem especial para a gente. O pastor Júlio de Campestre estará conosco domingo que vem. Uma surpresa boa. Está vivendo um momento bem especial na igreja lá em Campestre. Os irmãos que estiveram comigo lá em Campestre da última vez sabem que o pastor Júlio recebeu um milagre de Deus. Não estava nem andando, não estava caminhando. E vocês vão ver o pastor Júlio aqui domingo. Amém? O Rodrigo, que estava comigo lá, ajudou a carregá-lo. Sim ou não? Cadê o Rodrigo? Desceu, né? Então, ele estará domingo conosco. Venha ouvir o testemunho dele, vai ser bem impactante. Traga alguém que você quer que seja abençoado, porque vai ser muito especial. Ele me lembrou essa semana, acho que faz 2 anos, ou quase 3 anos, que ele esteve aqui pela última vez. E até hoje nós lembramos da palavra que ele falou conosco sobre subir de nível. Não é? E realmente a gente, depois que ele esteve aqui, a gente passou por um outro nível. Foi muito forte o que ele falou aqui. Então, ele virá aqui domingo novamente e vai ser muito bom. Eu creio que Deus tem uma palavra para essa igreja através da vida dele. Então, se o profeta falou que vem aqui, né? Então, primeira coisa, bote sua barba de molho, né? E depois venha preparado, porque Deus tem uma palavra para você e para mim. Amém? Então, vai ser muito bom se você reservar essa data aí, né? E no outro final de semana, nós estamos com o impacto do evangelismo. O pastor Tony e a pastora Mayra estarão conosco aqui. Serão 9 pessoas aqui, tá? Eles estão vindo da Flórida e a gente acredita que é uma parceria entre nós e eles, que esse primeiro momento vai ser um momento de a gente conhecer, né? Eles estão pagando a própria, exceto o pastor Tony e a pastora Mayra, que a igreja está assumindo as despesas da viagem, da passagem, hospedagem, tudo. Os outros 7 americanos que vêm junto estão pagando as próprias despesas todas e eles virão aqui. Então, vai ser um tempo muito especial. Nós teremos momentos de oração, de ministração, de cura, de ministração profética. Então, você precisa vir. Então, é um tempo muito especial para você aprender. Uma das coisas que eles vão ensinar para a gente é como compartilhar seu testemunho pessoal em 2 minutos. Alguém sabe dizer? Fala assim, eu não sei nem contar meu testemunho pessoal. Né? Quando a gente não sabe uma coisa, começa a falar 30 minutos, 40 minutos, não é isso? E depois contar o plano da salvação em 2 minutos. Isso vai ser na parte da sexta-noite, no sábado de manhã. Nós vamos almoçar aqui no sábado. Né? Cada um vai trazer um prato bem bonito, bem gostoso, cheio, né? O prato com alguma coisa, né? Então, vai ser bem bom. E vamos ficar aqui. Depois nós vamos sair para a rua para fazer um impacto, conversar, abordar as pessoas, falar com elas, orar por elas. A missão da igreja precisa ser fora das 4 paredes, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Aí nós vamos voltar para cá depois para fazer uma conversa sobre como foi e tal, o que foi bom, o que precisa melhorar e tal. E aí nós vamos jantar, todo mundo aqui na igreja, quem estiver aqui. Então, por isso, eu preciso que você faça a sua inscrição. São R$20. É um valor simbólico os R$20, porque não cobre nem a sacolinha que você vai ganhar, nem o jantar que nós vamos fazer para você aqui no sábado. Então, por que você tem? Por que tem que pagar R$20? Tem sim, porque você paga 70 numa pizza, 50, né? Você paga no McDonald's quanto? Eu nem sei quanto é o McDonald's. É 50? Não sei, não é. Então, né? Isso. Você paga. Quanto é que está o pastel? 10? 12? 15? Eu estou desatualizado. Você vê, eu sou fitness, gente. Eu não como essas coisas.
não sei quanto é um McDonald's, não sei quanto é um pastel. Bom, vocês olham para mim, vocês veem que eu sou fitness, né? Então eu quero dizer para você, não perca, venha. Deus está investindo na gente. Nós temos um grupo com eles, já fizemos reuniões com eles, com o Tony, com o pastor Joel, que vai liderar isso. Já fizemos reuniões, e eles estão lutando, tem muitos lá que estão correndo atrás de passagem, porque eles têm que investir para vir para cá, em média, cada um deles aí $3.000. É muito dinheiro para eles também. Não vem nenhum americano milionário, né? Estão lá trabalhando, ralando. Vai ser muito bom. Então, gostaria que você também pensasse nisso, que isso é o favor de Deus para você. Se você está na célula, você recebeu um link para você fazer a sua inscrição. Faça, né? Então, eu sei que tem muita gente que vai inscrever, mas nós somos brasileiros. Fala assim, nós somos brasileiros. Mas a gente vai fazer, mas deixa fazer na última hora. Mas nós precisamos que você agora seja menos brasileiro, amém? Então, inscreva-se agora. Quando você chegar em casa, inscreva-se hoje, para a gente preparar para você o seu kit, já preparar o jantar que vai ter aqui no sábado. Então, nós precisamos que você coopere conosco, amém? Então, vai ser muito bom. Eu sei que é um investimento de tempo. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro você ganha, você gasta, você ganha novamente. Mas tempo você não tem nunca mais. Então, aproveite esse tempo, invista esse tempo no reino de Deus. Amém? Eu estou bastante animado com isso, e creio que vai ser muito bom. É hora para a gente cumprir o propósito de Deus para a gente. Amém?